Glória a Deus, aleluias. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, iniciamos a nossa escola bíblica dominical de hoje. Glórias a Deus. Em nome de Jesus, agradeço a presença de todos. Sou o irmão Juvenal, que faça a oração, iniciando a escola bíblica dominical. Logo após, a missionária Olinda estará louvando o hino da harpa. Após o hino da harpa, o presbítero Euler fazendo a leitura oficial e orando pelo pastor que estará ministrando o ensinamento de hoje. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, amém? Está me ouvindo? Sim. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Meu Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, estamos aqui colocando as nossas vidas em tuas mãos. Queremos te pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que venha nos dar sabedoria nessa noite para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, Pai, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o teu servo, pastor Edivaldo, que vai ministrar esse ensino da palavra do Senhor nessa manhã, Pai. Que nós possamos estar atentos para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, irmão Juvenal. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Missionário Olinda louvando o hino da harpa. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, eu e meu esposo, no hino 387 da harpa cristã. Queremos agradecer a Deus por nosso acordar, o nosso despertar para aprender a palavra de Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito, como um pivete em Jerusalém. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua igreja, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz já na escuridão. E dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muita conversão, e vida-nos sentir poder celeste, e vivifica o nosso coração. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unido, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, que dorme, o muito profundo sono do jardim, como operaste no antigo tempo, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste no antigo tempo,
Com teu poder, nos guia até o fim. E o Espírito Santo de Deus, cada dia venha derramar o Espírito Santo de Deus na vida de nós. Que nós venhamos buscar Ele sem cessar. E agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária. Que Deus mais uma vez possa abençoar você e toda a família em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a leitura oficial do dia de hoje e, ao findar, ore pelo pastor que estará ministrando o ensinamento da palavra de Deus na escola da lição de hoje. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por mais esse dia, por essa bênção maravilhosa, estarmos em sua presença. Lemos, então, a palavra de Deus. Lição de número 3, 18 de abril de 2021. O título da lição, Dons de Revelação. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em tempo marcado pelo engano. Glória a Deus. Leitura diária. Agora a leitura bíblica em classe. Para quem não tem a revista, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e versículo 10. Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. E Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Leiamos então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Daniel, capítulo 2, versículo 19. Então, foi revelado a Daniel numa visão de noite. Foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Pai, imensamente por esse dia que amanheceu, pelo ar que respiramos, por tua graça maravilhosa, por seu sol bonito. Quero te agradecer pela leitura que acabamos de fazer, tão maravilhosa, Pai, dentro da tua santa e preciosa palavra.
e tão atual, que ajuda tanto para os nossos dias, Pai. Quero também, meu Deus e meu Pai, é uma oportunidade maravilhosa, de te entregar, né, e apresentar, louvar pela vida do teu servo, pastor Edivaldo, o qual estará ministrando a tua palavra. Abençoa todos que vão ouvir, que aprendam, que se alegrem, e que teu servo seja ricamente usado nesta manhã, como tem sido sempre, na tua presença, e que possamos alegrar bastante por essa grande e maravilhosa oportunidade, Pai. Por tudo te louvamos, por tudo te glorificamos, e por tudo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, presbítero Euler. Mais uma vez agradeço, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja nesta manhã, aqueles que estão conectados nesta manhã e aqueles que, por qualquer motivo, certamente, aqueles que são assíduos da Escola Bíblica Dominical, certamente irá assistir essa live mais tarde. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo de Deus possa, nesta manhã, nos ensinar e que o Espírito Santo, nesta manhã, também venha colocar em nossos corações a sermos práticos daquilo que Ele, através da palavra de Deus, tem proporcionado a nós edificação para a glória do nome do Senhor. Nosso estudo nesse trimestre, o tema é sobre os dons espirituais e também os dons ministeriais. O que são dons? São dádivas de Deus para a igreja, com o objetivo de cumprimento da sua missão específica até a volta de Jesus Cristo. Os dons não são de particularidade de ninguém, são concessões que o Espírito Santo nos concede para que nós possamos, no livre exercício da função ministerial. Os dons são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, concedido aos crentes para orientar, para aconselhar e para edificar a igreja na proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Estes são os propósitos que estudaremos, que estudamos na aula anterior e que hoje iremos estudar sobre os dons específicos de revelação, ok? Com qual objetivo os dons, eles são nos dados? A verdade prática, ela revela isso. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos um tempo marcado pelo engano. Então, a igreja precisa, mais do que nunca, se apoderar desses dons. E, mais do que isso, buscar esses dons. Então, cabe a cada um de nós, irmãos, não só termos conhecimento do estudo, né, dessa doutrina, mas que nós possamos ter conhecimentos e buscar esses dons, porque eles, nesses últimos dias, eles são mais do que importantes para que nós possamos nos defender dos falsos mestres, dos falsos profetas, das falsas teologias. Ok? Então, como parte introdutória, vamos ser hoje bem expositivo. Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12
do versículo 8, 10, que é o base da nossa leitura bíblica em classe, em 3 categorias de dons. Primeiro, revelação. Segundo, poder. E terceiro, expressão. Então, são 9 dons espirituais que ele classifica na sua teologia pentecostal, e ele divide em 3 categorias. Didaticamente, fica muito mais fácil, mais tranquilo de nós aprendermos a classificação quanto às categorias dos dons espirituais. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria. Então, o que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar o dom da primeira categoria, que é o dom da palavra, de sabedoria, da ciência e de discernimento de espírito. São esses 3 dons, né, que vamos estudar na primeira categoria do dom de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Sendo breve, né, muitas das vezes o comentarista da revista ele coloca, às vezes, o nome do autor no qual ele se baseia o seu comentário, e às vezes não dá tempo, né? Não há espaço para a biografia, mas só para os irmãos terem ideia de quem é Stanley Horton. É um pastor pentecostal da Assembleia de Deus americana. Ele viveu 98 anos, nasceu em 1916, acho que morreu em 2014. 2014. Ele nasceu na Califórnia e foi professor de teologia, né, na universidade no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Então, esse é o pastor Horton. Ele editou um livro que a CPAD reeditou, muito bons irmãos que querem estudar, né, sobre teologia sistemática. Todos os seminários pentecostais normalmente usam esse livro, né, sobre doutrinas bíblicas. Teologia sistemática, né, nada mais é do que a organização de doutrinas da fé cristã, ou seja, de estudo de Deus. Ok? Só um breve comentário a respeito desse teólogo Stanley Horton. Vamos para o tópico primeiro, palavra da sabedoria. Na aula passada, no resumo, até nós comentamos sobre a palavra sabedoria e também nós falamos sobre a palavra de conhecimento, ou seja, de ciência. Repetindo, refrescando aí a memória dos irmãos, nós falamos que sabedoria vem do termo grego sofia, ok? É um termo grego sofia, que tanto pode ser sabedoria humana como sabedoria divina. E é tanto que o comentarista aqui, ele coloca sobre a definição sobre sabedoria humana e coloca também sobre a sabedoria divina. Ambas vêm de Deus, mas aqui nós estamos estudando hoje é justamente essa que está no capítulo 12, versículo 8, a parte A, ok? Porque a pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Então, nós vamos falar da palavra de sabedoria divina, ok? Que é diferente da sabedoria humana, ok? Então, vamos lá. O conceito é que ele conceitua o que é palavra e o que é sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, o que é a palavra? O conceito de palavra
é aquilo que você fala ou aquilo que você escreve em qualquer idioma, em qualquer dialeto. Okay? Então, é aquilo que se escreve e aquilo que se fala. Isto é definição do conceito de palavra. E aí ele diz embaixo, segundo o dicionário eletrônico WISE, sabedoria significa discernimento, experimento das coisas sobrenaturais e humanas. Agora ele vai para a sabedoria abordada, é aquela que mais nos interessa, que nós vamos trabalhar hoje. É a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, aqui no texto, né, 1 Coríntios 12, versículo 8, a parte B. Refere-se a uma capacitação divina. Ou seja, essa sabedoria, ela não é humana, naquela oriunda do conhecimento que você estuda, né? Aquela que você... conhecimentos naturais, humanos, em que você defende mestrado, defende doutorado, né? Coisas mais no conhecimento, atinente ao conhecimento humano. O que nos interessa, eu vou bater nessa tecla, é a sabedoria de Deus. Okay? Não estou dizendo que a sabedoria humana ela não provém de Deus, mas ela não está em estudo hoje, está em estudo a sabedoria de Deus. Okay? Essa outra, humana, está endereçada mais ao intelecto. Então, vamos lá. A capacitação... vamos lá. Sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões e em circunstâncias extremas e difíceis. Então, a palavra de Deus nos diz aqui nessa manhã que essa capacitação do sobrenatural é para situações adversas, que é aquela que a gente diz assim, é impossível. Tá? E, às vezes, você está entre uma coisa e outra. Aí você ora a Deus para que Deus possa definir qual do caminho que você deve tomar. Isso em relação à obra de Deus. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, o pastor Antônio Ângelo de Souza, Estevão Ângelo de Souza, ele foi um pastor nordestino, não sei se foi do Maranhão ou do Piauí, ele já faleceu, passou para o senhor, foi um grande escritor e comentarista das revistas da Escola Bíblica Dominical, okay? Ele já passou para o senhor, então ele está citando aqui o pastor Estevão Ângelo de Souza. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais. Então, o pastor Ângelo, ele define aqui como sabedoria algo sobrenatural, também vindo de Deus, mas que é poderíamos dizer assim, uma molécula ou um átomo, né, do conhecimento da sabedoria de Deus para nós. Eu acredito, irmãos, que Deus tem uma palavra que a gente poderia até pensar para a gente defender a tese que nós vamos defender agora. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus não... a palavra de Deus não... se eu estou errado, eu não me lembro mais, tanto tempo que eu não falo isso, mas me parece que está por aí. A ideia é essa, que Deus dá o cobertor conforme o frio. Né? Ou seja, Deus nos dá os dons, nos concede para aquele momento específico, uma necessidade específica, que vai conceder-nos a vitória. Ele não vai dar nem menos e nem mais. Ele dá conforme a necessidade. Então,
essa molécula que é nos concedida, ela é suficientemente para reverter ou resolver situações difíceis naquela que a igreja ou nós estamos passando, ok? Então, a quantidade necessária, nem mais e nem menos. E é concessão esporádica no momento certo para que nós possamos sair vitoriosos juntamente com a igreja do Senhor. Então, nós vimos agora a palavra da sabedoria, vimos definição, conceito sobre palavra, e depois vimos o conceito sobre sabedoria humana e sabedoria divina. Prevalece para nós no estudo desta manhã a sabedoria divina, ok? E Deus nos dá esse dom conforme a necessidade para que nós possamos resolver as questões inerentes à obra de Deus. 2, subtópico 2. A Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação de sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Gênesis 41, 14 a 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento, que está em 1 Reis, depois nós falaremos sobre isso. O que o subtópico 2 nos traz? Ele fala da revelação, esse dom de revelação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. E os irmãos observam que esses dons eram conferidos aos homens, sabedoria do alto, para executar tarefas ou tomar decisões. Então, os irmãos observam que o objetivo a ser atingido praticamente são os mesmos. Só que um no Velho Testamento tinha um objetivo de executar tarefas através do povo, dos servos de Deus, os profetas, os reis e os sacerdotes. No Novo Testamento, né, foi dado dons à igreja, né? Ou seja, o derramar do Espírito no Velho Testamento era diferente do derramar do Espírito no Novo Testamento, conforme Joel 2, né, conforme o capítulo 2 de Joel. Pois bem, no Velho Testamento, esse derramar do Espírito com os dons espirituais era específico para pessoas específicas, nos momentos específicos. Eram dados a reis, a profetas, a sacerdotes. Eram poucas pessoas que Deus utilizava com esses dons para executar tarefas e tomar decisões. O exemplo disso, nós vamos ver aqui, foi no caso, lá no Velho Testamento, ele fala de José do Egito, o filho de Jacó, que está no capítulo 41, 14 e 41. É uma história bíblica do povo de Israel, em que os irmãos conhecem muito bem, que é a questão das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras,
as 7 espigas bem grelhadas e 7 espigas secas. Foi um sonho que Faraó teve, e ninguém, ele chamou todos os seus servos que tinha a missão de assessorá-lo na questão de adivinhação, né? E então ele chamou e ninguém conseguiu. E o copeiro-mor, né? O copeiro-mor do rei, que esteve preso junto com o padeiro-mor, e lá na prisão eles tiveram 2 sonhos, e José do Egito decifrou o sonho para eles, e se cumpriu. E aí o padeiro, aliás, o garçom dele lá, falou que na prisão aconteceu um fato inusitado em que José, ele decifrou o sonho, revelou o sonho para eles. Então o rei mandou chamar o abençoado do José, que servia ao guarda da prisão, e ele realmente fez a barba, se aprontou todo, foi para a presença do rei, e ali o rei contou a história, e ele deu a revelação do sonho sobre as 7 vacas gordas e magras, e 7 magras, 7 espigas grelhadas e 7 secas. Ele decifrou o sonho, e a partir daquele momento, José do Egito, né, passou a ser o primeiro-ministro no Egito, ainda que não tinha essa terminologia, mas era o número 1 depois do rei. Okay? Então, ele passou a governar o Egito. A partir disso, os irmãos sabem o final da história, em que esses 7 anos de vaca gordas, ele plantou, colheu, pôs em estoque, para que os 7 anos de dificuldade, todo o Egito, inclusive a sua família, foi beneficiada por essa situação nova que o Egito passou a viver depois da seca. Okay? Então, no Velho Testamento tem essa revelação. Também tem outra aqui de 1 Reis, que fala sobre o rei Salomão, quando 2 prostitutas tiveram filhos, moravam no mesmo quarto, e na mesma cama, dormiam, e um dia pela manhã elas tiveram 2 filhos, uma após a outra, 3 dias de diferença, e só que um dia amanheceu morto um filho, e foi colocado, a mulher a prostituta fez a troca, colocou o morto ao lado da outra, e pegou o vivo da outra para si. E essa situação chegou à presença do rei Salomão, onde todos nós já conhecemos a história. Ele buscou uma espada para dar metade, não chegava a um acordo de quem era o filho, para dividir metade para um, metade para outro. Foi quando a mãe verdadeira disse que que ele não fizesse tal coisa e que desse o filho para a sua oponente. Ali mostra, mais uma vez, irmãos, a vida, ela está acima de qualquer coisa. Okay? A vida é uma das coisas mais importantes, e vida você e eu só temos uma. E tem muitas pessoas que não cuidam da vida tão bem como deveria cuidar do seu corpo. Inclusive, nós estamos vivendo um momento difícil por aí, estamos vendo baladas, estamos vendo pessoas fazendo festas ocultas, e a polícia tem desbaratado. Não tem medo de perder a vida com essa doença que aí está. Então, é mais um alerta para nós, como essa mulher, ela deu tanto valor à vida,
do que ter aquele filho propriamente dito para si. Então, ela enfatizou mais a vida, né? É tanto que a vida é tão importante que Jesus morreu para nos dar vida. A vida é muito importante. Então, cuide. E aí vai, né, um lembrete de utilidade social que está inerente a tudo isso. Nós precisamos nos cuidar, porque a situação a cada dia está se agravando, o número de óbitos maior, o número de contaminação maior, variantes e mais variantes estão acontecendo. Vamos, além de nos precavermos, vamos orar, buscar a Deus e pedir a Deus para nos guardar dessa situação adversa da qual nós estamos vivendo. Então, Salomão pegou a espada e foi tentar dividir, e ela, a mãe legítima, disse que não fizesse isso, enfatizando a vida em detrimento do ter e da posse do filho para ela. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição das Escrituras realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos dos Apóstolos conta-nos que os sábios das sinagogas, chamados de libertos, não podiam resistir à sabedoria do Espírito com que se falava. E eu gostaria até de abrir a Bíblia e ler aqui o versículo para os irmãos, que eu achei interessante que o Estevão, ele era dotado não somente desse espírito de sabedoria, do conhecimento e também da sabedoria propriamente dita. Os irmãos veem que o versículo 8, o texto fala sobre o versículo Atos 6, 9 e 10. Mas eu li o 8 e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertos e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Os irmãos veem que nós estamos estudando aqui os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Mas Estevão, ele estava enquadrado também dentro dos dons de poder, que os dons de poder é fé, curar e operação de milagres. E vê que o versículo 8 fala sobre ele. E Estevão, cheio de fé, ele tinha o dom de poder. O Espírito concedeu a ele o dom de poder e o dom de fé. Irmãos, esse dom de fé, Estevão já era um homem salvo, era um homem de Deus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o dom da fé para a salvação. E aqui ele detinha o dom de poder, ou seja, expulsar demônios. É uma autoridade que Deus concede para que as pessoas expulsem demônios, né? Então, vê que tem pessoas que têm mais autoridades de Deus nesse ministério de libertação. Ele tinha esse poder, o dom do poder de fé e o dom de poder para curar e para operações de milagres. Isso era só um detalhe que eu chamei a atenção dos irmãos, que eu observei nesse estudo. Então, vemos que os judeus, eles não podiam, com Estevão, quando falavam, é claro que Estevão estava ali, falando certamente sobre Cristo, né, sobre o Messias, e eles não puderam resistir a Estevão. Subtópico 3. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto,
tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Irmãos, esse dom de aconselhamento é um dom muito importante para as lideranças. Agora, como diz o texto, ela tem que ser dita de conformidade com a orientação e mediante a palavra do Senhor, não com desejo pessoal. É aquele negócio. Eu tenho que externar e proferir aquilo que Deus determina e não aquilo que eu acho. E é muito importante que quantas pessoas que procuram ajuda pastoral, outras que já têm a mente cauterizada e não querem resolver o problema, a sua situação, ela dispensa a orientação pastoral. Eu vejo um grande equívoco, um grande erro e um caminho equivocado que a pessoa toma. O pastor da igreja, a liderança da igreja, certamente ela vai orientar, né, a pessoa para que, mediante a palavra do Senhor, qual é o melhor caminho. E eu digo para os irmãos, toda vez que alguém sai da palavra, o custo das consequências são altos. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, não saiam da palavra. Tudo que formos fazer tem que estar de acordo com a palavra. Se você quer ser vencedor, se você quer chegar vitorioso lá na frente. Porque eu até comentava ontem que se é alguma coisa que Deus vela é pela sua palavra para se cumprir. Às vezes, eu comentava que você vê você vê muitos ou algumas pessoas no mundo que são ímpias, em que elas são bem-sucedidas, porém, elas não são salvas. Mas você vê aquela pessoa tão progressiva, eu crente, servo de Deus e não sou. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus vela pela sua palavra. Eu conheço pessoas, colegas, que são pessoas extremamente justas, não mentem, conheço pessoas que não são mentirosas, ou não têm hábito de mentir, são pessoas que são corretas com seus negócios, pagam os seus impostos direitinho, paga o seu imposto direitinho, é uma pessoa que não fica devendo e não deixa de pagar as pessoas. São pessoas corretíssimas. E uma das coisas que Deus disse dele, dos seus atributos, é que ele é justiça. Ora, se uma pessoa que não é salva, mas pratica justiça, algumas justiças de Deus, ele certamente será retribuído por aquela justiça que ele pratica. Ou seja, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Há algumas pessoas que se dizem cristãs, que são caloteiras, trambiqueiras, mentirosas, são pessoas que dão calote nas pessoas. Eu vou falar, porque eu sei que ele não irá me recriminar. O pastor Adailton, fui com ele comprar um material, numa certa loja aí no Riacho, ele disse para mim, pastor, se entrar um crente aqui, dizer que é crente, for querer comprar, dar um cheque ou comprar para pagar depois, ele não tem crédito, os crentes não têm crédito nessa loja. Isso eu fiquei assim, de cara abaixo. Como nós vamos pregar o evangelho, irmãos? Como é que nós vamos falar do amor de Jesus Cristo se nós não somos transformados?
Pois bem, fugi um pouquinho aqui, mas estou sendo dirigido aqui pelo Espírito de Deus. Então, o líder, ele tem demandas difíceis. Quantas vezes eu, particularmente, falo por mim, que enfrentando tanto problema, e problemas difíceis de serem solucionados, um vacilo ali, como diz o outro, a vaca vai para o brejo, e a gente orando, buscando ao Senhor uma orientação, e você não tem solução, e quando chega no momento que você vai ter o aconselhamento, e que você vai conversar com a pessoa, Deus te dá uma palavra inspirada, uma palavra de sabedoria e de conhecimento. Eu já falei para os irmãos, são duas coisas distintas. A palavra de ciência, de conhecimento, é algo teórico. E a sabedoria é algo prático. Então, você que conhece a palavra de Deus, tem relacionamento com Deus, na hora certa, Deus vai te dar aquela palavra de conhecimento mediante a sabedoria que Ele vai te conceder naquele momento oportuno para aquela pessoa específica. Então, tem pessoas, às vezes, dentro da igreja, que elas estão em pecados, ou, pelo menos, suspeita de que elas estejam. Quando eu falo suspeita, porque a palavra de Deus, nós vamos falar aqui mais tarde, lá em Mateus, né? Nós vamos falar em Mateus capítulo 7, se não me engano, sobre o fruto do Espírito. Ora, quando você vê uma pessoa na igreja em que o fruto dela não está compatível, não está condizente com os frutos que os demais estão dando, alguma coisa não está certa. E elas não procuram o pastor para solucionar o seu problema. Você quer ver? Um dos frutos do Espírito. Você olha, você vai na Santa Ceia. A pessoa não toma a ceia do Senhor 1, 2, 3 vezes. Alguma coisa não está indo bem na vida da pessoa. E o grande problema é que se houver algum pecado ou algum temor de não tomar, é pior ainda, porque aquele que omite é pior, irmãos, o pecado de omissão. De alguma forma ou de outra, ele está em pecado. Está precisando de ajuda. E não procura o pastor dizer, pastor, não estou participando da ceia, aquele que não come e não bebe não está correto, como é que eu posso estar em comunhão com a minha igreja, com os meus irmãos, e não estou tomando a Santa Ceia? Alguma coisa não vai bem. Então, elas procuram se omitir. É pecado se omitir, para ter a devida orientação pastoral, para poder se reintegrar. Ok? Então, eu gostaria de abrir esse leque, eu sempre tenho alertado os irmãos, porque se eu não sento na mesa do Senhor, se o Senhor voltar hoje, as virgens, está todo mundo bem vestido, com mesmas roupas, lamparinas, e ficaram. Estavam dentro da igreja, e ficaram. Então, irmãos, a palavra de profecia é justamente essa profecia bíblica, a palavra de Deus, é para exortar, consolar e edificar. Eu estou falando aqui para você, exortando, para ser edificados. Ok? Que Deus nos abençoe. Tópico 2. A palavra da ciência. Acabamos de dizer agora a respeito da palavra do conhecimento, que é gnosis. É o conhecimento. Tanto o conhecimento sobrenatural, como também do conhecimento natural. Mas o que nós estamos tratando hoje é sobre conhecimento sobrenatural. O que é? Este dom muito se relaciona
ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Esses dons também se relacionam à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultos. Só abordando aqui, nós já falamos sobre o Stanley Horton, sobre teologia sistemática, né? Ela trata, mais uma vez, reiterando, trata justamente das doutrinas, né? Das doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas, que é a questão doutrinária. Então, a palavra de ciência é um dom muito relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. Okay? Então, tudo aquilo que constitui doutrina, ou tudo aquilo que é verdade de Deus, constitui, né, palavra de conhecimento. É muito importante nós termos o conhecimento, esse dom, para situações adversas, né, para que nós não venhamos a ser enganados ou derrotados. Lembra-se, quando Jesus estava no deserto, jejuando, lá em Lucas 4, que o diabo, ele citou o Salmo 91, e Jesus, conhecendo a palavra, claro, ele venceu a Satanás pela a palavra. Ou seja, o diabo, ele se finge de anjo de luz, né, e quer, às vezes, enganar os servos e os salvos do Senhor. Eu costumo dizer que nós vamos falar sobre isso lá no discernimento de espírito, que nós precisamos discernir o espírito, é um dos dons necessários, muito importantes nos dias de hoje. Pois o Satanás ali, ele falou a palavra de Deus. Irmãos, não basta dizer somente a palavra de Deus. Nós precisamos saber qual é o espírito que está falando aquela palavra de Deus. Ok? Por isso que lá em João 4:1, primeira epístola de João 4:1, diz que nós devemos examinar, provar os espíritos, independentemente da palavra que está sendo dita. Então, precisamos ter muito cuidado. E muitas das vezes as pessoas dizem de Deus, e no meio daquela conversa toda, a gente percebe que o espírito que está falando ali não é o espírito de Deus, mas o espírito de Satanás. Então, temos que ter cuidado nessas duas hipóteses. Tanto falando a Bíblia, a palavra de Deus, como aqueles que falam meia verdade e meia mentira a respeito de Deus. Por isso que Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos, mais mecanismos nós temos para sermos usados no dom de conhecimento da palavra de Deus. Subtópico 2. Sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou da identidade da mulher de Caim, e etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artilharia do inimigo. Então, o dom do conhecimento, da ciência, da palavra, ela tem objetivo também bem específico e também no sentido primordial da objetividade o qual Deus coloca em nossas bocas. Não tem o dom da palavra, ele não está atrelado primariamente a detalhes,
da cor do pano do tabernáculo, a identidade da mulher de Caim. Podemos ter conhecimento? Ok, mas ele não é essencial. A palavra do conhecimento é dada para coisas essenciais e primordiais. Subtópico 3. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. O outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou as mentiras de Ananias e Safira. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Eu vou pegar um exemplo do Velho Testamento e esse do Novo, do apóstolo Pedro, para a gente ganhar tempo. Um exemplo, nós vamos ficar com o exemplo de Daniel 2, versículo 2, 3 e 17 e 19, que me parece estão no nosso texto básico. Okay? Então, o que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele se perturbou e não conseguiu, ao amanhecer, perturbado, se lembrar do sonho. E ele ficou perturbado, chamou os seus adivinhos e deu uma sentença. Olha, se adivinharem o sonho e que o sonho quer dizer, tá? Eu não destruirei vocês, não matarei nem vocês nem suas casas. Então, havia uma sentença para os adivinhos. E quem estava nessa? Daniel e seus amigos estavam incluídos nessa sentença do rei. Só que nenhum deles, dos adivinhos, conseguiram. E, por acaso, ou não, por acaso não, por direção de Deus, né, estava presente ali Daniel. Daniel foi chamado e ele disse que não era dele aquela revelação. É uma coisa muito importante, viu, irmãos? Às vezes Deus revela, Deus concede o dom, as pessoas são instrumentos de Deus para manifestar aquela revelação, e nós sabemos e conhecemos a natureza humana de que ela quer vanglória. E isso não tem ninguém diferente nessa história não, viu, irmãos? Até Paulo tinha dificuldade nisso. Nós já sabemos do espinho na carne. E ele foi taxativo em atribuir a esse conhecimento e o conhecimento e a sabedoria na aplicação, ele atribuiu a Deus. E é isso que nós devemos fazer quando Deus nos concede, pela misericórdia, alguma coisa relacionada aos dons e que nós atribuímos a Deus, mas de coração, não é da boca para fora, não. E devemos sempre orar. É uma das orações que eu faço, é justamente isso, que toda honra e toda glória seja para o Senhor e que retire toda a vanglória da minha vida e que os irmãos orem nesse sentido, porque muitas das vezes o investimento de Deus em nós, às vezes poderia ser maior se nós desprendêssemos de querer vanglória para nós, porque a glória é dele e ele não dá sua glória a ninguém. Pois bem, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Tanto, quando eu falo igreja aqui, é bem genérico, mas pode ser para nós também, né? Nós precisamos
né, dessa palavra para nos beneficiar, como Jesus ali no deserto, com Satanás, ele, né, se livrou do engano de Satanás através da palavra de conhecimento. Irmãos, eu me perdi, eu peço perdão aos irmãos, nós estamos falando aqui do subtópico 3. Eu peço vênia aí aos irmãos, é a idade, viu? E vocês vão chegar lá. Então, a respeito de Daniel. Então, ele sonhou com a estátua. Daniel disse para ele o sonho, Deus revelou, juntamente com seus amigos, oraram, Deus revelou que era uma estátua que ele tinha sonhado, e que a cabeça era de ouro, né, o peito e os braços de prata, o ventre e a coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. E que veio uma pedra e tocou nos pés e destruiu a estátua. Então, ele estava dando conhecimento ao rei e a revelação ao rei do que aconteceria com os reinos posteriores e que o reino que prevaleceria seria o reino de Deus. Foi este a palavra de conhecimento e também na aplicação a palavra de sabedoria, ok? E aqui Ananias, também ele fala de Ananias, no capítulo 5, versículo 1 a 11, a respeito de Safira e Ananias, que venderam a propriedade, é bem conhecido dos irmãos, essa história bíblica, em que eles venderam, prometeram algo a Deus, e depois, quando passaram a mão na grana, o Deus do dinheiro falou mais alto. Cuidado, viu, irmãos? Se você não pode cumprir, diz a palavra de Deus, que você não prometa. Okay? Se prometer, tem que cumprir. E é uma das coisas que eu, às vezes, sempre digo em casa. Eu prefiro ficar calado, orar, esperar o momento de uma palavra de conhecimento e de sabedoria para eu poder falar, porque depois que falar, você tem por obrigação de cumprir, a menos que haja qualquer uma outra situação adversa em que você deve recuar, mas normalmente a palavra dita, ela tem que ser cumprida. E hoje está tão difícil, né? Antigamente se dizia que um fio de cabelo era uma assinatura e era também uma firma reconhecida. Hoje em dia, né, eu li uma reportagem, um artigo rápido, e um entrevistador de uma grande emissora foi solicitado para entrevistar uma determinada pessoa. E ele disse que só entrevistaria aquela pessoa se tivesse do lado dele um detector de mentira. Então, é mais ou menos por aí que nós estamos vivendo hoje. A mentira se tornou verdade e a verdade tornou-se mentira. Isso no conceito do mundo. Por último, o tópico 3. Subtópico 1. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir, julgar através de e distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, o tópico 1 está dizendo que o dom de discernir é uma capacitação sobrenatural, ok? É algo vindo do trono de Deus, que é dado ao crente
para discernir origens e natureza. Ou seja, quando se ouve alguma coisa relacionada ou ao mundo espiritual ou ao mundo convencional, ou mundo natural, o cristão com esse dom, ele discerne aquilo se ele tem conotação espiritual ou humana. Por isso, a origem, discernir a origem daquilo que está falando, o dom de discernir espírito vai te dizer se aquilo provém do mundo espiritual ou do mundo natural. Essa é a origem. De onde é que está vindo aquilo que eu estou vendo ou aquilo que eu estou ouvindo? E qual é a natureza? Quando se fala em natureza, nós vamos para aquilo que está sendo dito. É de natureza boa ou de natureza ruim? Então, o dom de discernimento, ele te leva a você identificar a origem, se é natural ou sobrenatural, ou qual é a natureza, se é boa ou ruim, porque nem tudo no mundo é ruim, tem coisas boas. Então, por isso que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ok? Nós precisamos ter esse espírito de discernimento para a gente separar o joio do trigo. O que ele diz aqui, julgar através de ou distinguir. Então, nós temos esse dom para distinguir. Com qual objetivo? Aí ele aqui embaixo, ele diz, para nos proteger dos ataques de Satanás e do Espírito. Vocês veem, irmãos, que Deus, ele é bem específico e ele é bem objetivo naquilo que ele concede à igreja. Ele concede justamente para municiar a igreja de instrumentos de defesa. Eu observo que, às vezes, a gente vê muita meninice no meio cristão. Pessoas, assim, pisar na cabeça de Satanás, que temos que enfrentar. Irmãos, nós devemos enfrentar defendendo-nos. Eu sempre observo isso nas Escrituras Sagradas, de que a palavra de Deus nos dá mecanismos de defesa, ok? Nós precisamos ver isso, né? E muitas pessoas querem, às vezes, fazer aquilo que Deus não manda, né? E a gente tem que procurar nos defender dos ataques de Satanás, não uma arma para nós atacarmos. Se bem que a arma de defesa, ela é uma arma de contra-ataque, né? Então, vamos lá. João, no capítulo 4, que ele cita aqui, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, ele diz, amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas, se têm levantado no mundo. Essa palavra, provai, ela é a mesma palavra, irmãos, de Hebreus 2, versículo 9, que diz, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que anjos, por causa da paixão da morte, para, pela graça de Deus, provar-se a morte por todos. A palavra provar aqui, ela significa, outros textos podem vir, experimentou a morte, é no sentido de você comer, de você experimentar, no sentido de você engolir aquilo que você está experimentando. Então, Jesus experimentou a morte, ele não só experimentou o gosto da morte, não, ele morreu. E assim, essa palavra provar é nós comermos, é provar totalmente, 100%.
não é só 1% do gostinho de provar e jogar fora, não. É provar os espíritos, é totalmente analisar tudo para que você possa distinguir. E aí nós vamos falar sobre esses 3 espíritos logo abaixo. Então, com o objetivo? O discernimento para nos proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Subtópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da origem, da ordem divina ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Antônio Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as falhas alheias. Não tem essa conotação, irmãos. Não é para descobrir as falhas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Ou seja, mais uma vez cai naquilo. Nós, para nos defendermos e para defender a igreja do Senhor Jesus. Então, observe que ele coloca aqui que a profecia, tá, ela pode ser fruto da imaginação das pessoas, do homem, ela pode ter origem divina e ela pode ter origem maligna. Há pessoas que as profecias dela baseadas na psicologia, né? Quantas de nós estamos escaldados? E a gente pode falar isso com afirmação, porque é no nosso meio. Quantas coisas falsas nós temos ouvido. E a gente fica com dó, né, daqueles que acreditam, né, que fazem fé naquilo, e daí quem profere essas profecias da carne, né, ou do diabo. Qual é o parâmetro maior, irmãos, de tudo isso? É a palavra de Deus. Olha o que Pedro diz no capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, olhe bem, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, uma, para nós identificarmos se está de acordo com a palavra de Deus. A ideia é concernente àquilo que está nas Escrituras. Amém. Se não tiver, for contrária, pode ser do maligno ou pode ser da mente do homem. Então, aquilo que está de acordo com a palavra, o irmão espere no Senhor. Se for Deus que falou, certamente irá se cumprir. Se não, é da mente pessoal do homem. Ok? Fala, às vezes, a palavra de Deus, mas não é de acordo com a vontade de Deus. Temos que ter um dos dons mais importantes, mais difícil, é o dom de discernir o Espírito. Okay, irmãos? Somente o Espírito de Deus para nos esclarecer essa situação daquilo que nós recebemos, seja da mente humana, seja da mente de Cristo, ou seja da mente do diabo. Discernindo, por último, subtópico 3, discernindo as manifestações espirituais.
A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Falamos nisso agora há pouco. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve se passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração do homem, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera no mundo. Então, o discernimento do espírito, que nós acabamos de falar, que nós temos que primeiro provar se os espíritos, qual é a procedência. É tão difícil, irmãos, porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus. E nós já citamos hoje aqui Lucas 4, né? O diabo falando. Então, nós temos que ter duas coisas em mente. Ele está falando que a palavra tem que passar pelo crivo das Escrituras. Ok. A palavra que o diabo falou para Jesus estava no Salmo 91. E isso nós podemos generalizar o contexto bíblico todo. Alguém chega com a palavra da Bíblia para você e entrega aquela palavra para você. Você tem que distinguir, ficar com o pé na frente e outro atrás, sobre os frutos o fruto dessa pessoa na vida dela. Mesmo que ela fale a palavra de Deus, você tem que ficar com o pé na frente e outro atrás, porque você não sabe se ela não for uma pessoa realmente que produz frutos dignos, é a gente ficar com o pé na frente e outro atrás. Então, o que diz Mateus capítulo 7, que ele diz aqui? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São pessoas do nosso meio, irmãos, que falam a palavra de Deus, como também as 7 virgens, elas estavam elas tinham tudo iguais. Mas qual era a distinção de uma para a outra? Era a unção, o azeite, o Espírito Santo na vida da pessoa. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela obrigatoriamente produz fruto do Espírito. E você vê o currículo daquela pessoa, que ela produz fruto, mas fruto podre. Então você já fica com o pé na frente e outro atrás, mesmo falando a palavra de Deus. São pessoas vestidas de peles de ovelhas. Por isso, o versículo seguinte, Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não tem, irmãos, não tem como o abacate dar abacaxi. Não tem jeito. E se tentar fazer, é falso. Não pode haver árvore boa dar maus frutos, e nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Uma hora ele é desmascarado. Ok? Então, finalizando, concluindo, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelações para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo
e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom de discernimento do Espírito. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos na astuta cilada do inimigo. Eu, desde muitos anos na igreja, eu oriento a igreja. Irmãos, peça a Deus o dom de discernimento de espírito. Ele é fundamental. Além de todos os dons que nós devemos buscar, mas esse é um dom para nos resguardar dos falsos profetas, dos falsos mestres. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Mais um ensinamento excelente aí para a edificação das nossas vidas. Muito obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus continue a abençoá-lo em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Lembrando que às 19 horas teremos culto online, todos os cultos permanecem online, então às 19 horas, culto da juventude. Convide alguém para participar e participe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O irmão Gildésio pede oração pelo filho Emanuel, que está enfermo, né? Que nós possamos também continuar orando por todos aqueles que estão enfermos, que estão em recuperação, né? Todos aqueles que estão trabalhando, né? Na linha de frente. Eu volto a repetir, às vezes nós generalizamos quando falamos linha de frente, porque se for citar aqui, praticamente todos são linha de frente, né? É muita gente trabalhando em vários sentidos, né? Lutando contra essa pandemia. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Mais algum pedido de oração? Não. Glória a Deus. Pois não, pastor? Vamos agradecer a Deus, né, pela a recuperação da irmã Eleusa, das suas filhas, ok? Deus está restabelecendo progressivamente, né, a saúde dela. Eu creio que a sua também, agradecendo a Deus, né, porque quantas pessoas estão em situação de UTI, de intubação, e Deus, pela misericórdia, tem preservado também a do pastor Ivanildo, a sua família, o irmão Sérgio, pela a perca do seu irmão, né. Vamos orar para Deus consolar, confortar e agradecer pela a melhora progressiva dos irmãos que estão enfermos. Obrigado. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Edivaldo, bem lembrado, né? Ontem eu tive conversando com a irmã Eleusa, amém? Tá, graças a Deus está bem, graças a Deus. E todos os irmãos, né? Orar por todos que estão em recuperação e que foram recuperados em nome de Jesus, orar agradecendo, né? Em nome de Jesus, obrigado. Irmã Jerusa pode orar, encerrando a Escola Bíblica Dominical e por esses pedidos, amém? Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Também quero apresentar meu irmão Jó, né, que está internado ali no HFA, com Covid também, ele e a esposa. Ele está um pouquinho pior que ela, né, ela me ligou agora de manhã e nós estamos orando e Deus está dando vitórias, né, assim como ele deu vitória para os nossos irmãos que já estão se restabelecendo, eu creio que Deus também estará restabelecendo meu irmão. Os irmãos lembrem dele nas orações. Vamos orar a Deus agradecendo por esta rica palavra, por esse aprendizado nesta manhã e apresentando ao Senhor os nossos irmãos, né? Tanto aqueles que já estão bem, como aqueles que vão ficar bem para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez na tua santa e gloriosa presença, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, pela vida, pelo dom da vida, por esse ensinamento, Senhor amado, pelos dons espirituais que o Senhor tem derramado e colocado sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos ajude a ser mais cristão. Nos ajude, Senhor, a buscarmos verdadeiramente a Tua palavra e viver a Tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, nesta manhã queremos te agradecer pelas bênçãos celestiais, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre a igreja, sobre o Teu povo. Que em meio a tanta dificuldade, a tantos problemas, Pai querido, a tantas enfermidades,
Pai querido, o Senhor não tem nos desamparado. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelos teus filhos que foram recuperados. Pai querido, desta enfermidade que está sobre a terra. Meu Deus, mas em tuas mãos está o controle de todas as coisas, assim nós cremos. Deus, toma os teus filhos, aqueles que perderam um parente, aqueles que estão com um parente internado. Meu Pai, que o Senhor venha ser agora, neste momento, um bálsamo sobre a vida de cada um desses teus filhos. Deus, apresentamos a tua igreja, nós te agradecemos por esse dia. E mais uma vez, Senhor, nós pedimos a ti, continue conosco, nos dando da tua graça, da tua unção e das tuas mãos, não saia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jerusa. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor, bom dia. Amém. A paz do Senhor para todos, meus amados irmãos. Amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe.